você vai ouvir neste podcast. Ele falou assim, conforme a porcentagem de evangelho que cada um recebeu, vai ter um tamanho da misericórdia para cada pessoa. Eu falei, Deus é bom, né, pastor? Deus é muito bom. E depois que diz que vai trocar por uma coroa, aí eu acho que o poeta tem um pouco de crise com a cruz, porque ele quer trocar por uma coroa. A minha eu não quero trocar por nada, espero não ser arrogante com essa frase, mas assim, eu amo a mensagem da cruz e não quero trocá-la por uma coroa. Eu acho que depois de tanto tempo, a gente é muito próximo, né? A gente sabe como se irritar, entendeu? Mas tem diminuído, entendeu? Agora que ele mora aqui mais perto, a gente se vê, mas obviamente, né? Se a gente não amadurecesse com o tempo, né? Coitado da gente. Então, de alguma maneira, a gente aprende a ser um pouco mais compreensivo, né, e evitar. Estamos de volta! Mais uma vez de novo again! Cada semana mais animados? Podcast JV na Estrada. Ô, Renato, você sabe aquela expressão, quem é você na fila do pão? Sou eu gravando podcast, literalmente. Ai, viu? O que a quarentena não faz com a gente? Cara, se eu soubesse gravar podcast, só pegar um telefone e gravar na fila do pão assim, ver 5 pães claros. O pessoal tá tudo me olhando até. Mas eu tô aqui, tem um trailer de pão, olha só, tem um trailer, olha o que a quarentena faz. Meu Deus, Na perto da minha casa eu tô comprando pão. No trailer, beleza. Mas o que a gente tem de convidados hoje? Hoje temos uma semana bem legal de lives, aí começamos com ninguém menos do que Zé Bruno, do Resgate. Zé Bruno voltando. Aliás, deixa eu dar um retorno. O podcast da semana passada teve números melhores, viu? O pessoal gostou mais do bate-papo, em vez de falar da quarentena. Eu acho que ninguém queria ficar mais ouvindo de quarentena. Ninguém aguenta então vamos falar da vida, das histórias, das experiências. É muito bom, é melhor. E aí melhorou muito. Então o Zé Bruno veio falar da infância, veio falar da vida. Que trecho você pegou, meu amigo? Eu peguei do trecho dele falando do Autorama, que quase explodiu a casa. Esse que é o problema de ter você como editor. Você escolhe só as tranqueiras, né? Não, mas tem as partes legais. Eu tô amadurecendo. Eu tô vendo. Quem mais? Depois a gente segue com o Carlinhos Queiroz. Se você não conhece o Carlinhos Queiroz, você tem problema. Você tá nos ouvindo, tem problema. Você precisa ir atrás de quem é Carlinhos Queiroz, um dos maiores profetas, e eu não tenho medo de dizer isso, do nosso tempo aqui no Brasil. Exatamente, gosto muito dele também. Depois a gente segue com o Diego Bittencourt. Diego Bittencourt, gente boa, pastor, lá do Paraná. Qual trecho você pegou dele? Ixi, dele eu peguei vários, porque as respostas dele são mais curtas. Então eu peguei um monte de trecho. Peguei ele falando da maior dificuldade, dele falando do pai e da mãe, das pessoas que influenciaram ele. Depois a gente vem com André Arraes. André Arraes é uma alegria, o cara é o mais tímido da dupla, né? Mas é um pastorzão, cara. Foi muito boa a palavra ali. O papo com ele foi bem legal, gostei bastante. E depois a gente vem com o nosso amigo, roncando no microfone, Ivan Freitas. Você não vale nada. Ivan é um missionário da DX lá nos Estados Unidos e foi muito bom a gente bater esse papo com ele também. Bem emocionante, inclusive. Estamos bem, hein, cara? Tá? Esse podcast tá muito bom. Eu convido você para assistir, viu, gente? Vocês vão adorar. Vamos trazer a memória que nos dá esperança nesse tempo difícil, né, mano? É isso aí, pô. É o que sobrou, né? Sobrou pra fazer. Valeu, um bom podcast, hein, Valeu, gente? pessoal. Está no ar. Cultura. Espiritualidade. Impacto social. Local Podcast. Você e o Jorge, uma coisa que vocês fizeram junto, que você fala, nossa, a gente se deu muito mal. Quem era pior, você ou o Jorge? Nós não éramos muito de fazer zoeira, assim. Então, eu gostava muito de brincar. Pode ser uma briga aí. A gente brigava, às vezes. Eu me lembro de um dia, assim, teve algumas, não muitas. Um dia que a gente inventou uma pirotecnia aqui em casa de fazer. Eu queria fazer meu Autorama andar com pilha.
porque a fonte era 12 volts, então se eu tivesse os fios da fonte, eu não estava nem aí com corrente alternada, corrente contínua, mas se eu ligasse cada 4 conjuntos de 2 pilhas, eu fazia 12 volts, sei lá onde que eu arrumei as pilhas, e ligamos, e amarramos, e liguei fio, mas aí eu liguei, falei, mas acho que tem que passar pelo transformador, aí liguei no Autorama, liguei no transformador, aí sobrou a tomada, óbvio, não tem que ter tomada se eu tô ligando pilha. E o meu irmão falou, e se a gente ligar na tomada? Quando eu liguei na tomada, cara, fez um barulho na casa, uma explosão na caixa de fusível, meu. Minha mãe veio correndo, todo mundo explodiu, podia ter explodido a casa, meu. Era só a gente tentando fazer laboratório de experiência com a Autorama. Mas tem coisa assim, estacionei o skate na porta do quartinho onde ela passava a roupa, coitado, minha mãe quando saiu com a roupa pisou no skate, cara, ela voou com toda a roupa passada, quase quebrou o braço. Meu Deus do céu. Aquele dia eu não apanhei, mas o braço dela tava quase quebrado. Porque eu vi o que eu fiz, aquilo foi a minha punição, foi ter feito. Ela falou, você é louco? E ela com aquela pilha de óleo começou a chorar, porque ela trabalhava muito em casa, tava sem empregada, e eu ainda coloquei, cara, falei, meu, eu sou um bosta, o que eu fui fazer com a minha mãe? Não, tem vezes que a gente quer, o máximo é apanhar bem apanhado pra saber, ó, tamo kit. Os meus cunhados eram terríveis. Eles botaram fogo no sofá em casa, jogaram o gato dentro da centrífuga da máquina. Quando a minha sogra abriu a máquina de lavar, o gato saiu tudo despelado. Eles eram terríveis. Mas eu e o Jorge éramos tranquilos, assim, não tinha muito. Nosso negócio era jogar bola na rua. Era por época. Eu nunca sei, a gente não sabe, mas tem as épocas. Agora é época de pipa. É pipa. É pipa, peão, futebol. Entendeu? A gente não sabia, mas tem uma época que é a época. Jogar taco, então essas coisas ficam na memória da gente. Eu lembro do peão, e não hoje tem Blade, é que seus filhos já são grandes, mas Blade não, é um tem negócio assim, seguro. Agora o peão nosso tinha uma ponta de prego que a gente afiava mais no asfalto. Porque o objetivo, olha só que bacana, o objetivo era quebrar o peão do outro. É isso aí. A gente jogava e fazia isso. Quem é a pessoa na tua vida que se aproximou do Zé e acabou transformando o Zé em um missionário, né? Em alguém uma pessoa de Deus. Acho que foram várias, eu não saberia dizer uma, porque cada etapa da vida, acho que desperta um alguém, né? Eu fui pra igreja porque minha mãe, uma vizinha era evangélica, ela se converteu num momento difícil de uma cirurgia perigosíssima que ela fez e teve um milagre na cirurgia dela. Ela falou, foi aquela vizinha que orou por mim, e foi para a primeira igreja batista do Ipiranga, que ficava a um quarteirão da nossa casa. E eu e o Jorge fomos com ela. Isso acho que foi 77, 78. Eu tinha 10, 11 anos. Foi cedo. Por isso também que eu não me envolvi com coisa muito maluca na vida. Eu praticamente cresci na igreja, né? Teve um pastor muito querido, já falecido, o pastor Cornélio Dorta Bernardes. Era um pastor no Rio de Janeiro, veio ser pastor aqui na nossa igreja. Era um senhor já, mas um homem assim que exalava uma paz, uma alegria, um amor, uma graça que eu sempre admirei ele. Foi o pastor que me batizou, inclusive. E ele fazia cultos às quartas-feiras à noite, que eram cultos de oração, e dava estudo bíblico, que a gente podia fazer pergunta, ele tirava dúvidas, sabe? Eu lembro que eu perguntei pra ele assim, pastor, e alguém que, eu era pequeno, né? E alguém que morreu e nunca ouviu falar de Jesus, como é que ele vai pro céu, né? Acho que ele era da Missão Integral, esse pastor. Ele falou... É o comunista! Ele falou assim pra mim, olha... Ele me chamava de Zé. Olha, Zé, a gente não sabe. Isso é um mistério. Mas eu acho que Deus é justo. Conforme a quantidade de evangelho que ele recebeu, acho que Deus vai ter misericórdia para com essa pessoa. Eu olhei assim, olha que legal. Ele falou assim, conforme a porcentagem de evangelho que cada um recebeu, vai ter um tamanho da misericórdia para cada pessoa. Eu falei, Deus é bom, né, pastor? Deus é muito bom. Tem lógica, né? Ao que muito foi dado, muito será cobrado, né? Mas aí
Eu lembro dele. Eu lembro dos meus líderes de jovens e de adolescentes da igreja. O Valdir é vivo até hoje, nosso amigo, foi nosso professor de escola bíblica dominical. Teve um professor chamado Dilson, ele ainda é vivo, muitos anos que eu não vejo, Dilson de Souza Lima. Ele era filho do pastor Delciro, um pastor conhecido no meio batista no Rio de Janeiro. E todos os irmãos deles todos os irmãos eram pastor, o pai é pastor, ele era o único que não era pastor. Mas estudou a Bíblia, acho que fez seminário, conhecia muito. E as aulas de escola dominical dele eram fabulosas. Ele foi um cara também que fez uma influência grande para eu desejar aprender, querer crescer, sabe, fazer perguntas. E aí tem as épocas de acampamento. Aí você tem também a música, né? Tinha Rebanhão, tinha Vencedores por Cristo, Grupo Elo, né? Você tinha Petra. Mas se você fosse falar uma banda que você falar, antes de você ficar famosão, mas assim... Ainda não fiquei, mas ainda não fiquei. Esse dia não chegou ainda, mas vamos lá. Quando você era mais jovem, assim, a banda que você falava, eu quero ter uma banda igual a essa. Eu quero ter uma... Era Beatles. É Beatles. Era Beatles. E, aliás, você não me convidou. Você não me convidou pra ir falar de Beatles no dia que a Glocal teve só Beatles. Tudo bem. Esse é o pecado que não tem perdão. Além daquele que Jesus falou na Bíblia, que é blasfêmia contra o Espírito pecar Santo. contra o espírito do Zé. Cara, você não pensa pequeno não, né? Você fala assim, eu quero ser igual Beatles, mano. Aí você faz várias fotos com a banda lá em Londres. Então você... A gente fez. Opa, teve que fazer, né, meu? Eu já saquei essa aí. O Jack and Joe lá, qual que é o nome da música lá? Qual foi a maior luta que você passou na vida, o Carlinhos? Rapaz, luta do ponto de vista de decisão, o momento que eu chamo assim de um momento em que a interioridade é o que me passa na cabeça, entrou em conflito, foi quando, estando em Angola, com a minha esposa e com o Carlos Filho, tinha 12 anos, a Kelvia 9 anos, eu fui para Angola quando o país estava em paz. O acordo de paz foi em maio de 91, logo em seguida eu fui para Angola, depois levei a família porque percebi que dava para a família ficar. No final de 1992, aí por volta do mês de setembro e outubro, a guerra começou outra vez. E começou muito pesada. E aí a decisão de vir embora com a família. O meu coração não queria vir, porque era o momento que mais precisava que a visão mundial estivesse por lá. Crianças mutiladas, famílias abandonadas, gente sem teto, gente passando muita necessidade e fome. E aí eu tinha que decidir, né? Então a decisão de colocar a esposa, os filhos no avião e vê-los vindo embora e ficar sozinho, sem a certeza que eu voltaria depois, e ele sem a certeza que abraçaria o pai no futuro, foi muito dura essa decisão. Esse talvez tenha sido o momento mais duro de decisão. O momento mais aflito foi quando eu estava com eles e um paiol clandestino, um paiol de bombas clandestino, ficava a 100 metros da nossa casa, e um dos grupos metralhou os caras que estavam segurando lá, guardando o paiol, e tocou fogo no paiol. Como era clandestino, eu não sabia que eu morava a 100 metros de um paiol de bombas, né? Explodiu tudo. E foi uma noite muito difícil. Foi uma noite que só a graça, a proteção e o cuidado de Deus. Foi assim, foi dureza, perturbação, angústia de alma. Eu ouvi a frase, especialmente da minha sogra: não vai levar meus netinhos, eles vão morrer por lá. Cada vez que caiu uma bomba, eu lembrava da frase da minha sogra. Então, do ponto de vista da angústia, do sentimento de culpa, aquele foi talvez o que mais me atormentou naquela ocasião. Depois veio paz, tranquilidade, depois da oração do hino que a minha filhinha cantou, com 9 anos, ela disse que ia cantar o hino, cantou o hino, aí fez uma oração, cara, e foi um sentimento de paz, coisa de maluco. Já que você falou um hino, qual foi uma música que marcou a tua vida? Se for música, digamos aí, do mundo pode da ser qualquer cristandade... uma. A que veio na memória. Qualquer uma? Não. Qualquer uma que veio na minha cabeça é Ando Devagar Porque Já Tive Pressa. Que é uma música linda, né? Não sei por que nem está na harpa cristã, nem no cantor cristão. Ando devagar porque tive chikungunya. Também. Foi difícil, né?
Essa chikungunya pegou Foi pesado difícil, com você, não foi? Pegou pesado. Eu gosto muito, assim, dos hinos do mundo evangélico que marca a minha vida, que eu gosto muito, é o Rude Cruz, né? É só que no final da estrofe que diz: se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu vou proclamar e tal. E depois que diz que vai trocar por uma coroa, aí eu acho que o poeta tem um pouco de crise com a cruz, porque ele quer trocar por uma coroa. A minha eu não quero trocar por nada, espero não ser arrogante com essa frase, mas assim, eu amo a mensagem da cruz e não quero trocá-la por uma coroa. Ela é a coroa. Ela já é a própria coroa, ela é que nos dá uma vida coroada, né? Até porque eu tenho dificuldade com essa ideia de ter uma coroa, parece coisa de imperador, de rei. Eu gosto muito mais da ideia de ter uma vida coroada. Eu acho que para nós o que é coroa é tê-la. É desfrutar de uma vida coroada da graça, da bondade, do amor de Deus, né? Então, assim, essas músicas. E também, aí eu vou fazer uma lista, né? Mas assim, quando eu não puder dar respostas para a vida e para as questões da existência, eu prefiro a pureza da resposta das crianças. A vida é bonita, é bonita, é bonita. Essa é uma marca da minha existência. É verdade. Agora, qual foi o livro que você leu que mudou o teu rumo de vida? Acho que o Irmãos Karamazov, Dostoiévski. Tá chique demais, hein? Mas não, assim que você falou em mudar, né? Isso. O que me fez bem para minha construção. O que mudou em você? Por que esse livro? Porque fazer leitura de outras realidades, de cenários mais amplos da sociedade, né? Que não eram feitos no momento. Então acho que mais nesse sentido. Porque, por exemplo, para arrumar minha vida e para organizar, e alguém pode até achar que eu sou muito simplista nesse sentido, porque ele é um dos livros mais lidos do mundo e considerado na categoria de autoajuda, eu acho que não é, que é o 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. Ele me ajudou a definir para mim missão, princípios de vida, valores, eu tenho meu projeto de vida a longo prazo, eu tenho meus planos anuais direitinho, tudo feito a partir disso. Então, se a pessoa faz uma planta para casa, se a pessoa faz o roteiro para uma viagem, por que não fazer roteiro da vida e plano para a vida e para a existência, né? Claro que a gente tem que entender, o plano vem de Deus, né? O coração do homem pode fazer planos e projetos, mas a resposta vem dos lábios do Senhor. Mas o fato de ter isso para mim é muito claro. Por exemplo, minha missão é muito clara, né? Seguir a Jesus Cristo, inspirando e apoiando pessoas e organizações a cumprir a missão que Deus lhes concedeu. Essa é a minha missão. Por que eu aceitei esse seu convite? Porque eu presumo que é uma oportunidade de cumprir a minha missão. Inspirar e apoiar pessoas a cumprir a missão que Deus lhes concedeu. Então, essas coisas... Então, esse livro é um outro livro que me ajudou nesse sentido, né? Todas as literaturas do padre José Comblain me ajudaram a perceber um pouco a missão e a vocação da igreja. Inácio Larrañaga, o espanhol que mora no Chile, Anselmo Green, me ajudam e me inspiram muito mais nas percepções de espiritualidade. Quem foi a pessoa na sua vida que te influenciou, que fez algum gesto que te trouxe para perto de Jesus? Se for seu pai e sua mãe, vai ter que ter um outro nome. Tá. Eu diria meus pais, sem dúvida alguma. Mas se você está falando de uma influência posterior, eu acho que não para necessariamente uma consolidação da caminhada com Jesus, mas alguém que me abençoou profundamente, e acho que nessa perspectiva do Hero Maker, porque é um cara que não é conhecido, nada disso, ele se chama Bob, é um pastor mais velho, americano, e ele tem acompanhado a mim e a minha casa aqui pelos últimos 11 anos, e nos últimos 11 anos ele literalmente passou por todos os momentos de alegria e de tristeza, ouviu nosso choro, nos apoiou quando a gente estava assim, meio desanimado. Então, é um cara que você nunca vai ouvir falar o nome dele, mas eu não estaria aqui sem ele, não. Que professor marcou você? Ou professora? Você fala assim, putz... Vem na cabeça assim logo o nome dessa pessoa, porque eu... Cara, tem uma professora, eu nem sei se ela dá aula ainda, é professora de escola dominical, tá? Tia Mica. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho, assim, é aquelas escolinhas infantis, né? Escola dominical mesmo. E eu lembro que ela... É aquela coisa que é memória tão longínqua, né?
que eu não sei quantos anos eu tinha, mas eu lembro da paixão dela, do carinho, do amor dela por Jesus, por nós. Então, é algo que quando eu penso num ideal do que deveria ser um professor, uma professora, eu lembro dela. Cara, qual é a herança da alma que sua mãe e seu pai já te deixaram? Você fala assim, cara, isso aí é algo que eu carrego comigo. Eu diria que o amor por Jesus, sem querer ser espiritualista aqui, mas de verdade, sem querer espiritualizar, o amor por Jesus, e eu só fui entender depois de casado, Marcos, mas o amor pela missão, cara, pelas pessoas. E deixa eu pontuar o que eu quero dizer com isso, de modo muito resumido. Na minha infância era algo muito comum nós saímos de Santos para ir para Taubaté, São José dos Campos, diferentes cidades, onde meus pais levavam pessoas para casas de recuperação. Então, assim, na nossa casa, meus pais já acolheram pessoas que não tinham para onde ir, pessoas de rua, travestis, dependentes químicos, até eles poderem levar para um lugar, né? Então, assim, o amor pelas pessoas, inclusive, de certa forma, se colocando em risco, é algo que eu só fui ponderar, assim, depois de adulto. Então, acho que gerou marcas profundas mesmo. A compaixão, se eu resumisse em uma palavra, compaixão pelas pessoas. Cara, qual foi o momento da sua vida que você mais sentiu a presença de Deus? Assim, a presença de Jesus, fala assim, cara, nessa situação eu tinha certeza que ele estava ali presente. Eu creio que foi num acampamento, Marcos. Eu acho que a gente sempre tem história de acampamento, você aí com o JV deve ter vários. Eu, como eu disse, fui criado na igreja e tal, mas na minha adolescência eu estava participando de um acampamento, eu ainda não era batizado, e aí eu tive uma percepção assim profunda do amor de Jesus, do chamado dele na minha vida. Não tinha feito classe de novos membros, curso de batismo, nada disso. Eu falei, eu quero me batizar. Os caras fizeram aquelas perguntas para saber se eu não estava empolgado, né? E eu estava convicto daquilo que eu queria. Acho que esse foi um momento profundo. Talvez um primeiro momento, assim, onde essa presença mais densa de Jesus, eu diria. Uma luta, uma das maiores lutas que você já teve, ou algum sofrimento? Teve um momento muito difícil na nossa vida, há 8 anos atrás, que assim, foram várias coisas ao mesmo tempo. Lutas na igreja, lutas no ambiente familiar no que diz respeito a finanças. E aí, assim, só para resumir, meu filho Noah estava prestes a nascer. Foi pedido que a gente saísse do lugar onde a gente morava. Então, a gente estava procurando um local para morar, meu filho estava prestes a nascer. A gente bate o carro, minha esposa passa mal, eu fico bem angustiado, ela com 8 meses de gravidez, quase 9. Aí meu filho vai nascer, eu não tenho o recurso todo para tirar ele do hospital, eu sei que pode parecer uma loucura, e é mesmo. Então, assim, foi muita coisa ao mesmo tempo, muita luta, e a gente chorava, assim, por dias, sabe? Clamava a Deus, falava com amigos. O Bob é um desses caras que passou por esse tempo conosco. Então, muita coisa ao mesmo tempo. Tipo, a igreja que era nova quase morrendo. Aqui em casa as coisas difíceis pela questão de recurso mesmo. Mas ao mesmo tempo, eu e a Aline mais unidos do que nunca. E foi um tempo de muita dificuldade, mas muito milagre de Deus na nossa vida. A gente sabe que a igreja local, a gente ama a igreja local, você pode fazer uma resposta fazendo média, mas toda igreja tem seus problemas, suas lutas, suas coisas boas, e no final das contas a gente escolhe lá, a gente fica na nossa igreja local porque Deus quer. Isso, mesmo sim. Que às vezes Deus quer e coincide com o nosso eterno prazer maravilhoso, às vezes Deus quer e é a luta. Colocado isso, que uma característica da tua igreja que você fala, cara, que bom, que Deus quis nessa? Posso falar duas, assim, porque uma é muito óbvia. A primeira, que é muito óbvia, ou deveria ser óbvia, eu sou apaixonado pela Calvary Campus, porque é uma igreja que ama profundamente a palavra. Por que eu digo que é óbvia? Porque deveria ser comum, mas eu sei que não é.
Então, é apaixonada pela palavra. Mas a característica que eu traria, Marcos, é que é uma igreja muito viva no sentido do cumprimento da missão. É uma igreja que o tempo todo, isso é recente, tá? Então, é isso, não é fazer média não, foi uma década, mas é uma igreja que hoje, ela sempre está pensando como é que nós podemos alcançar os de fora, como é que nós podemos dar um testemunho, como é que a gente pode abençoar a cidade. Então, cara, isso para mim é o que me mantém apaixonado pela comunidade, a despeito de todas as dificuldades, como você falou e como toda a igreja tem. Qual foi a aprontação que você fez com seu irmão que vocês se deram mal? Que você lembra aí pode já ser no começo da adolescência? Eu acho que a memória mais antiga da nossa primeira briga, assim, que eu lembro bem, foi lá em Michigan, né? Acho que eu tinha 8, ele tinha 11, e não sei qual que foi a discussão, se era por causa de videogame, alguma coisa, mas a gente se brigou, trocou palavras e tal, daí eu peguei um taco de beisebol. Tá certo, tá certo. E meio que bati no joelho dele, assim, meio que de leve, né? Que você não vai quebrar o joelho do seu irmão, né? Mas ele começou a chorar, assim, doeu, né? Entendeu? E daí ele olhou pra mim com uma cara de raiva, assim, daí ele começou a correr até a minha direção, e daí eu me tranquei no quarto, assim, fiquei lá por horas, assim, trancado no quarto, Você sabe que a primeira vez que eu conheci vocês pessoalmente, vocês estavam brigando, né? Ah, normal. Você lembra como é que foi ou não? Não, nem lembro. Eu acho que muitas vezes as pessoas acham que a gente tá brigando, mas isso é só a maneira com que a gente conversa um com o outro, entendeu? Mas eu não lembro, não. Ali ele tava lá no estádio de Recife, lá da Copa. Sim. Eu lembro disso. Eu acho que era o primeiro show de vocês depois que o CD explodiu, né? Sim. E vocês estavam voltando, vocês estavam em Recife, eu ia fazer uma palavra, mas vocês iam fazer... E tinha alguma coisa, o Thiago, né, pra variar, cri-cri, tava bravo com alguma coisa da afinação do violão, eu sei lá, ele tava bravo, arrancando as cordas e falando, André, não se faz isso, e aí, gente? Entrou naquele super desconfortável, né, a introdução. Não, você sabe que você sabe muito bem que o Thiago é um amor de pessoa, mas não pisa no calo dele, não. Não, acostumado, acho que depois de tanto tempo, a gente é muito próximo, né, a gente sabe como se irritar, entendeu? Mas tem diminuído, entendeu? Agora que ele mora aqui mais perto, a gente se vê, mas obviamente, né, se a gente não amadurecesse com o tempo, né, coitado da gente. Então, de alguma maneira, a gente aprende a ser um pouco mais compreensivo, né, e evitar coisas desnecessárias no relacionamento, né? Então, mas sim, irmão é irmão. Não, mas era tranquilo, era só uma discussãozinha, porque vocês entraram, vocês iam fazer um show no estádio, né, velho? Eu acho que foi uma das únicas vezes. Né? Você fala, ó, pra quem tá assistindo, você fala assim, o show no estádio, a galera acha que tá no estádio lotado, né? 80 mil pessoas. O cantinho. É uma sessão ali do estádio, pô. Mas é bom, se você quiser um dia se orgulhar, né? E falar assim, pô, a gente já tocou pra estádio. Então você. Da Copa. Estádio da Copa. Eu falo, tá no meu currículo que eu preguei no estádio da Copa, igual o Billy Graham. É isso aí. Omitir informação, né? Vamos fazer um bate-bola aqui? Bora. E eu jogo um ping-pong, você pode responder rápido ou você pode fazer alguma consideração, tá bom? Uma cena de filme. Cara, cena de filme, ó. Eu sei que você estudou a pauta, mas eu mudo, cara. Eu vou fazer, eu vou vendo as que dão certo e as que não dão. Ó, não sei você, mas como pai, hoje em dia, com criança pequena, não tem tempo pra ver filme, cara. Passado! Ixi, ano passado! Mas daí a nossa memória, ela é esmagada, né, pela nova realidade. Mas eu acho que... Eu tenho assistido agora, terminei pela segunda vez. Assisti uma primeira vez sozinho e depois com a minha esposa, a série The Young Pope e The New Pope. E a série com o Jude Law, né? E uma das cenas mais bonitas que eu não quero ter spoiler aqui, né? Mas a última cena do The New Pope é o discurso que ele faz sobre a maneira com que ele acha correta a liderança da igreja, né? Ele fala assim que... bom, eu vou fazer spoiler aqui, então tá pros ouvidos se você quer assistir. Agora, só um pouquinho. Vai estragar muito esse... Talvez.
Ok, é a cena final. É a cena do discurso final. E o que dá... Não precisa falar da cena, mas o que marcou você? Por que essa cena você acha que veio à memória agora? Porque eu me identifiquei. Com a realidade. Não, eu me identifiquei. Porque quando você chega jovem a ser pastor, você acha que você é o dono da verdade, muitas vezes, e você é aquele cara que chama o pecado pelo nome, entendeu? E isso foi o que o Ian Pope fez durante a primeira série e tudo mais. Mas daí no final, ele finalmente se dá conta da importância de ser uma pessoa equilibrada, de ser uma pessoa moderada. Então, é um discurso tão bonito assim que ele faz, e eu vou deixar com isso só, depois vocês assistem a série, e pra mim me marcou muito, assim, eu me emocionei demais nessa série, especialmente no The New Pope, que veio depois, trilha sonora espetacular, e daí depois fui ver com a minha esposa, falei assim, você tem que ver isso aqui comigo, e eu quero ver de novo pra entender ainda melhor. Um refrão? Na tua vida. Um refrão da minha vida? Ai, cara, eu vou passar, eu não consigo, acho que cada fase da minha vida eu me apego a alguma coisa, eu tendo a colocar memórias passadas de lado que não são tão frescas na minha cabeça. Então quando você fala assim um refrão, eu vou pensar naquilo que é a realidade do momento, entendeu? E não me apegar tanto ao que aconteceu, ao que eu ouvia no passado. Então hoje em dia, em questão de música, eu tenho ouvido música, a trilha sonora do The New Pope, que tem muita música clássica. Então como é que eu vou escolher o refrão de uma música clássica, entendeu? Okay. Então para mim o refrão, no momento, é a beleza. Então deixa com isso. Um livro que abriu sua mente. O livro que abriu minha mente foi eu comentei isso ontem na outra live que eu fiz, que foi o livro O Retorno do Filho Pródigo, do Henry Nouwen. Isso foi Mas isso aí marcante na minha vida, porque 2 anos atrás eu ainda não sabia quem eu era. Ele comenta, é do Rembrandt? Que ele comenta. Isso, exato, ele comenta o quadro do Rembrandt. E 2 anos atrás eu ainda não sabia quem eu era, não tinha identidade formada, eu não sabia qual que era a raiz dos meus pensamentos, daquilo que eu deveria estar pregando consistentemente. E daí, lendo aquele livro, experiências nas nossas vidas para o Brasil, conversando com pessoas também, de diferentes perspectivas, conversando com meu irmão também. Mas o livro foi muito importante para entender o amor de Deus e saber que eu deveria estar pregando o amor de Deus com muito mais consistência. Eu pregava do amor de Deus, mas não era ainda o centro da minha mensagem em tudo que eu fazia. Então esse livro foi a mudança, especialmente a frase do livro que ele fala que nós somos o filho pródigo toda vez que a gente busca por amor incondicional, onde não pode ser encontrado. Ô, mano, vamos lá pro passado um pouco. Qual foi a lembrança que você tem, a saudade que você tem da infância antes dos 10 anos? O que é mais mexe com você quando você fecha os seus olhos para lembrar? Cara, quando eu... Ó, já vai começar. Nossa. A coisa que eu mais lembro a gente é filho de pastor, né? Nós dois temos essa bênção. Não é o mesmo, tá? Deixa bem claro. Apesar que o Ivan é meu irmão, mas... Aleluia. Mas a gente tem essa bênção ou maldição que é filho de pastor, né? Então, mas você também teve essa bênção de ter um pai e uma mãe que realmente te ensinou a mesma coisa para mim. Mas a minha lembrança vive ir na igreja. Sei que é piegas, mas é ir na igreja. E eu ficava tocando na bateria o tempo inteiro. Ficava lá na frente com o grupo de louvor. Mas assim, claro que não tocando direito, eu só bagunçava. Eu fui muito bagunceiro, então muita gente corria atrás de mim. Vem pra cá, para de fazer isso, para de fazer aquilo. Então, aonde era essa igreja? Isso, eu lembro de 2. Na Nacional lá de Brasília, meu pai foi pastor lá, e na Maranata de Goiânia. Meu Deus, eu não sabia disso, não. Eu não sabia. Você morou em Brasília e em Goiânia?
Isso. Moramos 2 anos em Brasília. Eu tinha eu tinha de 3 a 5 anos. E aí, trabalhando lá na Presbiteriana Nacional. E aí, mudamos para Goiânia. E meu pai trabalhou na Presbiteriana Maranata. Só que a Maranata, minha família da minha mãe toda ia muito lá, né? A gente... todo dezembro a gente ia pra lá, pra Goiânia, e a gente ia na Maranata ou na Central. São 2 igrejas, né? Será que a gente se viu em... Será que a gente se viu em... Qual que tem a escola do lado? É a Maranata? Maranata. O pastor usava uma... Como é que fala? Uma toga genebrina, né? Eu lembro, eu não sei se era só no Natal. Eu lembro que no Natal ele tava lá fora cumprimentando todo mundo, e eu passei mal e vomitei na toga genebrina. Ups. E aí eu ainda falei, eu era muito novo, né? Não tava acostumado a ver pastor de toga, e falava, mãe, eu vomitei no padre. Quem foi a pessoa, se foi seu pai ou sua mãe, você vai ter que dizer um outro nome, pode falar deles, mas tem que dizer outro nome, mas que com pequenas atitudes te levou ou ao evangelho ou a missões. Você fala assim, cara, essa pessoa com essas coisas fez eu ser quem eu sou hoje. Cara, já comecei, agora vai pegar os eriguidons, mas eu não tenho como não deixar meus pais, literalmente, meu pai fez muita parte do que eu sou hoje. Muitos de vocês não conhecem, meu pai hoje faleceu há 4 anos atrás, não tenho mais ele ao redor, mas ele foi meu norte, me ajudou como homem, como missionário, como líder, ele foi como pai também, ele sempre acreditou em mim, esse foi o mais legal de tudo, um pai que acredita em você. É difícil falar porque ele representou muito na minha vida, na vida dos meus irmãos também, e eu dou tudo a ele. Ele realmente foi meu exemplo de vida. Ele não era perfeito, mas a perfeição que ele sempre buscou sempre me trouxe, eu quero ser igual a ele. Eu quero ter o mínimo que ele tem, a paciência, o amor, a resiliência pelo evangelho, pelo reino. Ele realmente é o meu exemplo. Fala do momento que você sentiu, pode ser vários, mas escolhe um momento que você sentiu que Jesus estava plenamente com você, fisicamente, ali do seu lado. Qual foi o momento? Cara, um dos momentos mais vibrantes da minha vida foi em 2001, em janeiro de 2001, lembro especialmente na minha mente, no dia 12 de janeiro de 2001, eu estava em Florianópolis, numa campanha de King's Kids, e eu junto, a gente, logo depois que termina todo o nosso tempo de treinamento, a gente tem um momento que chama apresentação para Deus. Há um simbolismo de entregar as primícias a Ele. Então, nessa apresentação, começamos a apresentar as danças, e eu, numa hora, eu simplesmente me vejo de joelhos. Olha, presbiterianos, fica tranquilo, tá? Eu me sinto de joelhos e começo... Cara, eu saio do momento, não vejo mais nada, só vejo algo branco. Tipo, eu fecho meus olhos e só vejo algo branco. E nesse momento eu vejo um mapa dos Estados Unidos. E eu começo sabe quando você está no avião, eu começo a viajar por todos os estados dos Estados Unidos. E nesse momento, um dos obreiros chega no meu ouvido e começa a falar em inglês. E eu não falava inglês nessa época. E ele começa a falar, você vai trabalhar nos Estados Unidos como missionário. Você vai amar essa pátria e cuidar dessa pátria. Aí eu, oi? Eu isso vendo um esquema rolando. Isso ele em inglês eu entendi. E aí Deus claramente fala comigo, Jesus fala claramente comigo.
esse é o seu legado. Foram 19 anos de construção até eu chegar aqui nos Estados Unidos e viver o que eu vivo hoje. Incrível. Posso fazer uma piada ou não? Por favor. Você sabe o que ele falou, na verdade, né? Hey, Ivan, you are snoring. Wake up. Marcos! Essa é a tradução. Mas deixa Deus falar com você. Você não falava inglês, você entendeu o que você quis.